Muito bem, estamos de volta. Chega mais porque o assunto está importantíssimo para mim e para você hoje. E como é o primeiro dia do ano, a gente não poderia falar de outra coisa a não ser sobre a felicidade. Todos nós, eu e você, desejamos ser mais alegres, mais felizes, ter dias mais tranquilos e agradáveis. Eu gostaria de começar com um questionamento. Você sabe o que significa a sigla FIB? F-I-B? Não? Pois bem, o FIB significa Felicidade Interna Bruta e é um novo indicador da ONU, a Organização das Nações Unidas, que vai falar sobre, você vai descobrir melhor sobre do que se trata essa sigla aqui no programa de hoje. Entre os quesitos que são analisados pelo FIB estão bem-estar humano, esgotamento dos recursos da natureza, cuidados familiares e a utilização do tempo de forma equilibrada. E para falar sobre felicidade, a gente vai conversar com uma especialista em ciência da felicidade. Vamos falar aqui com a Leidiane Gomes Ferreira. Leidiane, feliz ano novo para você, bem-vinda ao Vida e Saúde, que sorriso maravilhoso, a gente fica até mais feliz em 2021 assim. Bem-vinda. Feliz ano novo, Teru, feliz ano novo, pessoal. Que 2021 comece com uma abundância de desejo de felicidade para todos nós. Muito obrigada. Leidiane, a gente vai começar aqui com uma pergunta bastante aberta. O que é felicidade, afinal? Teru, é uma pergunta que ela pode ter vários sentidos e significados, né? Quando a gente olha na visão, por exemplo, da ciência, da psicologia positiva, ela coloca a felicidade como um estado emocional positivo definido pelo indivíduo, né? Agora, quando a gente vai olhar do ponto de vista, por exemplo, da filosofia, né, da época lá de Aristóteles, ele trabalha um conceito muito interessante que é a eudaimonia, que a felicidade tem a ver com as nossas virtudes, com tudo de bom que a gente tem, ou seja, aquilo que a gente veio para ser aqui e exercitar aqui na Terra, que tem muito a ver com a nossa vocação, com aquilo que a gente tem de mais precioso dentro da gente. E quando a gente olha, por exemplo, na etimologia da palavra, felicidade vem de félix e de fios, do grego, que significa ser abundante e produtivo. Então, ser feliz tem tudo a ver com o estado emocional e também com fazer o que se gosta, fazer o que se ama, exercer a sua vocação. Muito legal a gente pensar assim, e eu tenho percebido que as empresas estão também preocupadas com o nível de felicidade dos seus funcionários. Existe hoje uma função ou uma cadeira que é ocupada pelo Chief Happiness Officer. Explica pra gente o que esse profissional faz nas empresas. Sim, o CHO, né, o Chief Happiness Officer, é um profissional, geralmente ele fica na área de recursos humanos, que trabalha a saúde mental e o engajamento dos funcionários numa relação pautada principalmente pela confiança. Porque o que acontece? O sistema que a gente tem vivido hoje, algumas pesquisas indicam que, em média, 80% das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos, as pessoas estão perdendo a confiança nas relações de trabalho. Por quê? Por causa do estresse, por causa da questão do medo do desemprego. A gente vive um cenário sistêmico, né? Essa questão do desemprego, e muitas vezes as pessoas acabam não confiando em si próprias e nas relações de trabalho. Isso desencadeia uma série de problemas, inclusive de se estar engajado e fazer o que ama. Então, o CHO, ele vem para ajudar a fazer essa ponte entre as lideranças, entre a estratégia do negócio e deixar as pessoas mais engajadas, para elas serem mais produtivas, porque pessoas felizes, elas produzem em média até 6 vezes mais. E essa produtividade ajuda não só a pessoa, mas como também a empresa, porque aí a gente tem uma esfera de engajamento de se fazer o que gosta e tendo uma relação saudável entre líder e liderado. Então, o CHO, ele é como se fosse um guardião da felicidade dentro da organização. Nossa, muito legal
saber, para muitos de nós é novidade. Agora é o seguinte, muitos que estão escutando a gente, vendo a gente hoje, de repente não têm oportunidade de trabalhar numa empresa grande com essa cadeira, com esse cargo, promovendo então a felicidade dos interesses de todo mundo, né? Inclusive da empresa, porque isso gera resultado. Mas um ambiente de trabalho agradável pode também ajudar a aumentar a produtividade. E eu falo isso porque, olha, a gente tem aqui um ambiente que improvisamos aqui, montamos aqui com carinho, para sugerir que pequenas atitudes podem trazer conforto e trazer isso tudo que você está trazendo aqui para a gente, né, Leidiane? Sim. Não necessariamente toda empresa precisa de ter o cargo do CHO. Isso pode ficar por conta do próprio líder e do próprio liderado. Ou seja, a felicidade, ela é um desejo, uma necessidade individual e coletiva. E uma coisa que a gente fala é que a felicidade não se busca, se cultiva, porque ela está dentro e ela é vivida e vivenciada no aqui e agora. Então, o ambiente, ele é um dos fatores que ajuda a ter uma vida mais feliz. Mas a felicidade, ela está principalmente ligada nas emoções positivas geradas nas relações, pelo propósito, pelo significado que se dá à vida, o sentido da vida, o autocuidado, a questão do corpo, do sono, de vários outros fatores. O ambiente, ele proporciona isso, mas se você tiver um ambiente lindo e as relações forem extremamente tóxicas, o ambiente, ele não ajuda em nada, né? Então, é muito importante a gente ajudar a questão de ter uma estrutura legal em relação ao ambiente, mas principalmente cultivar as emoções positivas, porque a nossa mente, ela não tem facilidade de cultivar essas emoções. A gente não foi treinado para sermos felizes, porque isso é uma questão lá da pré-história, quando a gente pensava na caça, né? O homem, quando ele foi constituído, era uma questão muito de buscar alimento, de caçar, então a escassez sempre estava presente. E aí a gente costuma brincar que pensamento positivo é velcro e pensamento positivo é teflon. Então, a felicidade, ela precisa de ser constantemente cultivada e a gente gerar constantemente as emoções positivas, porque senão a gente tira o foco, né, no que realmente importa, que é de sermos felizes e cultivarmos a felicidade dentro da gente e nas relações com o outro. Doutora, Leidiane, eu acho o seguinte, posso até te chamar de doutora, porque você estuda felicidade, a ciência da felicidade, mas é o seguinte, você estava falando aqui, eu fiquei pensando, o nosso cérebro também, a gente não se engana, né? A imagem, ela faz até ela faz uma alusão ao que seria um ambiente agradável, mas se os valores, se os propósitos, se a gente não está vivendo de verdade a felicidade ou buscando, e isso depende em parte sim a gente vai falar agora, né, o que é o FIB, mas a gente precisa realmente viver e não fazer de conta que está vivendo. Agora sim, eu queria que você explicasse o que é que significa a sigla FIB, mas ao mesmo tempo já falando quais são os principais indicadores que fazem parte dessa sigla tão legal, Felicidade Interna Bruta. Ok, Teru. É muito importante a gente entender, o FIB, ele traz um viés da felicidade do ponto de vista econômico também, porque ele mede as condições de felicidade, seja para uma nação, seja para uma organização. E ele é um indicador que é inspiracional e a ONU se inspirou nele para criar o seu próprio indicador de medir felicidade. Então, a felicidade interna bruta, ela vem com uma possibilidade de medir as condições de desenvolvimento econômico, seja de uma empresa, seja de uma organização, mas não prestando atenção só no PIB, no Produto Interno Bruto, mas prestando atenção também nas condições de felicidade, como, por exemplo, o respeito ao meio ambiente, a emissão de CO2 que geralmente se tem, ou seja, como que eu estou gerando essa felicidade? Porque se a gente for pensar, o PIB, quando ele cresce, não necessariamente ele cresce com coisas legais. Se a gente tiver uma guerra, por exemplo, amanhã, a gente vai começar a vender mais arma e o PIB vai crescer. Certo. Então, o PIB, ele não mede, por exemplo, a desigualdade social, né? Então, quando a gente coloca atenção na felicidade interna bruta, a gente está olhando principalmente o desenvolvimento econômico, não se nega a parte econômica, a gente está olhando a questão do meio ambiente, as práticas de corrupção, ou seja, anticorrupção, e o respeito à cultura, né? Então, o FIB, ele é uma forma de
medir as condições de felicidade mais o desenvolvimento econômico. Muito legal e muito sistematizado já, porque eu vi que existem 9 indicadores que a gente vai trazer aqui agora e que eu gostaria de começar a falar sobre esse aqui, olha, o uso do tempo. É claro que a gente resumiu aqui nas atividades e sono, né, como a gente está gastando o nosso tempo, mas a lista é maior. Isso. Por exemplo, o uso do tempo, ele está ligado a como você gerencia o seu tempo e como esse tempo é aplicado na sua própria vida. Então, adianta você ter um trabalho que você está dormindo pouco, isso está prejudicando a sua saúde? Isso é um reflexo que aconteceu muito em 2020 com a questão da chegada, né, do Covid, da pandemia. As pessoas passaram a dormir pouco. O Congresso de Felicidade, que eu fui lá no Butão, foi um Congresso Internacional de Felicidade nos Negócios, o que foi discutido era o sono dos líderes. Olha aí. As pessoas não dormem. As pessoas não estão dormindo. Então, existe um movimento aí que fala que as pessoas estão morrendo por um salário. O medo do desemprego, ele está se tornando maior do que o medo do estresse. E ambos são muito prejudiciais, né? Quando a gente fala de desemprego, ninguém quer passar dificuldade, mas a gente também está falando de saúde. Então, quem quer perder a saúde em troca de um trabalho? Tudo é um equilíbrio. Então, o FIB, ele ajuda as empresas e a sociedade a ver como que está o planejamento do tempo, por exemplo, do número de reuniões, se isso não está prejudicando a saúde das pessoas. Então, olha o só. sono e as atividades, aí a gente não está falando de felicidade, a gente está falando de condições de felicidade. Certo. Bom, uma noite bem dormida traz felicidade também, hein, doutor? Hein, Leidiane? Ó, o bem-estar psicológico, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções positivas, as emoções negativas que também precisam ser abraçadas ou compreendidas, vividas. O luto, muita gente sofreu esse ano porque não pôde, esse ano não, o ano passado, né? Não pôde vivenciar um ritual tão importante, fechando um ciclo de vida, né? É importante a gente ter uma visão da psicologia positiva também, que a emoção, ela é neutra. A forma como a gente reage a ela é que é positiva ou negativa. Então, por exemplo, um evento que para você pode parecer negativo, para outra pessoa pode não parecer, né? Isso vai muito da relação que cada um tem com a própria forma de lidar com a pressão e com as condições. Então, a gente costuma falar que uma emoção ela é definida em relação ao seu objetivo de vida. Para muitas pessoas, ter um filho pode ser uma emoção positiva e para outras pode, né, depende de como a pessoa olha, pode não ser tão bom, apesar da gente saber que é muito abençoado, né, quando a gente fala do caminho espiritual. Mas cada um reage a uma forma dentro das emoções. Então, cultivar as emoções positivas e dentro desse pilar, a gente trabalha também, por exemplo, a autoaceitação, que as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer e que a gente não tem controle sobre tudo também, né? Não tem. E a gente precisa de entender que cada indivíduo é único e ele tem a necessidade de ser aceito como ele é. Então, legal. A gente trabalha muito essa questão das emoções do cultivo, né? E deixar entrar as emoções negativas. Porque a emoção negativa, né? A tristeza, por exemplo, que muita gente acha que é uma emoção negativa, ela é super favorável para gerar compaixão. Sim, empatia, né? Sim. Leidiane, precisamos andar, porque olha só, a FIB também pensa na comunidade. Os vínculos sociais, as conexões, as doações. A gente tem visto muitas pessoas também praticando isso. Esse ano tiveram a oportunidade de fazer, de tornar isso em prática, não é? E isso promove felicidade também. Está trabalhando para o desenvolvimento comunitário, sim, porque isso também vem da neurociência, Teru. O nosso cérebro ele tem um sistema de recompensa que quando a gente ajuda, o benefício volta para a gente. A gente gera hormônios, né, no nosso corpo que a gente acaba sentindo uma sensação de felicidade por estar ajudando o outro também. E obviamente que na visão do FIB é uma visão de sistema. Não existe felicidade
individual sem o coletivo estar saudável, né? Que é a questão muito da bem igualdade lembrado. social, né? Leidiane, olha aqui, o meio ambiente, você já falou algumas vezes aqui que é importantíssimo pensar na degradação, quanto a gente está sendo responsável ou irresponsável com a nossa atividade. E isso pode ser, gente, dentro de casa. Você está separando lixo, você está fazendo a sua parte. Então, tem em menor escala ou maior escala, mas isso contribui, tá na roda aqui também, né? Sim, sim. Muito importante esse ponto que você falou, Teru, porque a gente joga, às vezes, a responsabilidade para o governo e para as empresas. Exatamente. A gente esquece de colocar o nosso papel e que a gente também tem interferência total no consumo e que a gente, por exemplo, pode optar por estar consumindo produtos locais. A partir do momento que você consome produtos locais, você gera mais impacto para o meio ambiente, né, de uma forma positiva, porque gastou menos combustível para aquele alimento chegar até ali, enfim, tudo é uma cadeia. É uma cadeia. E você sabe que quando a gente começa a fazer a nossa parte, a gente começa a gerar consciência. Então, quando eu comecei a separar meu lixo há anos atrás, eu percebi, eu achava que eu não produzia tanto lixo, que eu não consumia tanto. Eu comecei a perceber que realmente eu precisava diminuir o meu consumo, fazer escolhas menos agressivas e fez muita diferença. Ou seja, a partir de uma ação, gerou então uma reação de consciência. Queria que você falasse um pouquinho sobre governança. A gente está vivendo períodos malucos e isso interfere demais na felicidade interna bruta. Participação política, os nossos direitos, os nossos deveres também. Sim, a distribuição da renda, né? Ou seja, não existe felicidade com corrupção. O Brasil, inclusive, caiu 16 posições no Happiness Report, né? No indicador, no Happiness Index, que é o indicador da ONU, por causa da percepção de corrupção. Uma nação, ela não consegue ser feliz sem a parte da confiança. A gente precisa de confiar para sermos felizes. Então, trabalhar a questão da ética, né, da boa governança e da distribuição de renda é fundamental para a gente ter nações e organizações mais felizes. E já que você falou em renda, eu vou trazer aqui então o padrão de vida, os nossos bens, nossa moradia, nossas condições financeiras. Também é aquela velha história, dinheiro não compra felicidade, mas ele ajuda um pouquinho, né? A gente fica mais feliz quando tem um certo conforto. Sim, e inclusive essa questão de que o dinheiro não traz felicidade para uma pessoa que está sem uma vida digna, pergunta para ela, né? É verdade. Né? Então é muito importante. E no padrão de vida se olha também o nível de endividamento. Hoje a gente fala que a escravidão moderna está muito relacionada ao nível de endividamento do indivíduo. Né? Então tem uma parte da felicidade que fala, é muito amplo, né, a ciência da felicidade. Então fala que é a economia da felicidade e também analisa o grau de endividamento do indivíduo. Se esse grau está muito alto, ele perde a liberdade de fazer escolhas, né? Então é muito importante a gente ter um padrão de vida e também ter os gastos equilibrados de acordo com a nossa realidade. Olha, esse dia do ano está perfeito para você fazer essa análise, fazer esse balanço aí, viu? Mas sem tristeza, com positividade, com o pé no chão e com Deus aí na liderança da sua vida. Educação, importantíssimo também na felicidade interna bruta, Leidiane. Por quê? Porque a educação é a base de tudo, né? Então, quando a gente fala da questão da educação, no FIB a gente não olha só a educação formal, né, de se graduar numa universidade, numa escola, mas também a educação informal, ou seja, como que a pessoa está aprendendo em outras áreas da vida dela. E uma coisa interessante que os butaneses praticam, né, é a questão da meditação. Sempre antes das atividades escolares, eu visitei uma escola lá no Butão, e assim, é impressionante como que as crianças já estão treinadas com o cérebro e para praticar a meditação. Então, a educação, ela olha a visão sistêmica, não só o intelecto, né, mas tudo, uma forma ampla na vida. E as políticas também ligadas à educação do governo, né? Quando a gente está falando no âmbito... Essa lista aqui é gigante, essa lista aqui com certeza. Mas realmente, olha, não só o que você aprende formalmente, mas que tipo de conteúdo você consome,
conteúdo educacional, né? Que tipo de livros você lê, que tipo quais são as fontes que você tem buscado para a sua educação. Isso vai interferir demais na felicidade interna bruta. Leidiane, cultura também é um item, nós estamos inseridos, cada um aqui, né? Você pegar uma pessoa aqui do Brasil, uma pessoa lá do Butão, como você falou, outra do Canadá, vai ter interesses e atividades muito diferentes e com valores diferentes por causa da cultura. Sim, uma palavra que a gente usa muito é resiliência e diversidade cultural. Porque um povo que conhece a sua cultura é mais resiliente, é mais forte, porque ele sabe de onde ele veio e como ele pode honrar toda a sua ancestralidade, honrar todas as suas raízes. E hoje, o mundo que a gente vive, infelizmente, às vezes a gente banaliza a cultura ou não dá a devida importância para a cultura. Então, quando a gente pega, por exemplo, a nossa cultura brasileira e sabe que a nossa grande ancestralidade é indígena, a gente olha a força dos índios, olha como é que os índios reagem às situações. Então, quando a gente reage a esses cenários, a gente tende a enfrentar os problemas, como uma pandemia, por exemplo, de uma maneira mais leve, porque a gente entende como a nossa cultura funciona e quais são as nossas raízes. Uau. É muito importante. Perfeito. Vou finalizar aqui com esse indicador que é saúde. E a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde, Leidiane, que nós somos seres integrais. Então, saúde mental, a percepção pessoal de saúde, a gente fala até de saúde espiritual. Eu vi que você falou várias vezes aqui que é importante o desenvolvimento da fé e da meditação enfim, saúde por completo. Ninguém pode ser feliz com dor, ninguém pode ser feliz sem acesso básico à saúde. A lista aqui também é gigante. E a saúde, ela está diretamente conectada com o bem-estar psicológico, né? Porque quando a gente fala de políticas de saúde, a gente está falando também de prevenção à saúde. E quando a gente fala de tratamentos de estresse, de depressão, de burnout, a gente também tem um roteiro a cumprir que não necessariamente precisa de ser o remédio. E a gente geralmente quer o atalho, né? A gente quer logo ir partir direto para tomar o remédio. E a gente também não busca outras soluções para entender e cuidar da nossa saúde. Então, a saúde mental está se tornando um problema. O Brasil, ele é campeão de ansiedade no mundo. A gente, falando também de burnout, a gente está em segundo lugar. Falando de depressão, a gente está em quinto lugar. Então, a gente precisa realmente de entender o que a gente está fazendo com a nossa vida e como que a gente se relaciona principalmente com o trabalho. Porque o trabalho, se ele não é bem gerenciado, essa questão do tempo, e se você não dorme bem, ele vira uma fonte de sofrimento e não uma fonte de felicidade, que é a base lá da filosofia. Né? Então, é muito importante uma população, ter acesso à saúde e também dentro das organizações entender o que é saúde mental, porque o negócio é sério e não é do dia para a noite que você recupera, por exemplo, um quadro de estresse de um funcionário. Não. É igual em desastre ambiental. Se a pessoa teve um quadro de estresse, de burnout, ela não volta do dia para a noite, precisa de um tempo. Então, é mais barato para uma empresa, para uma sociedade, prevenir do que remediar. Com certeza. Então, agora, Leidiane, tudo na nossa vida precisa precisa ter um fundo muito importante que é o propósito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que o nosso tempo está um pouquinho avançado, mas fala para a gente dessa importância de se definir um propósito, especialmente porque a gente está vivendo agora esse primeiro dia do ano e muita gente se sente perdida, não sabe o que fazer, tem usado mal o seu tempo. Como encontrar o verdadeiro propósito? Isso aí é um programa à parte, né? É um programa à parte, Mas o propósito também, ele virou ciência, né, com a contribuição de um psiquiatra que se chama Viktor Frankl, austríaco, que fundou a logoterapia, que é a psicologia do sentido, onde ele nos ensina a ver significado na dor. Então, o propósito, ele é uma âncora muito forte de resiliência e que fala para você o sentido de tudo, ou seja, é a força maior que te move. Então, quando você tem um propósito, fica claro para você entender o que você está fazendo aqui e das suas escolhas. O propósito a gente pode definir como um senso de direção para uma missão, que é uma razão de existir e é uma base, né, muito forte da ciência da felicidade.
que sem o propósito, dificilmente a gente consegue construir uma relação completa de felicidade. Então, o propósito é tudo, é o início de tudo e é onde a gente deve se ancorar para cumprir a nossa missão. É como se fosse uma força que puxa a gente para não deixar a gente cair. E ele pode ser alcançado com amor, né? Às vezes, um despertado com amor e também pela dor, né? Como meu caso, por exemplo, a partir de um processo de estresse, de burnout, eu despertei para um propósito de autocuidado, de saúde mental, de felicidade. E depois de ajudar outras pessoas com isso. Então, realmente, existem muitas vias. Deus, às vezes, é criativo e usa também situações difíceis da nossa vida para nos despertar, como você bem disse, Leidiane. Agora, existem alguns países que, em geral, são considerados os mais felizes do mundo. A gente tem uma tela aqui para mostrar para você. E aí eu queria que você falasse por que esses países são os mais felizes. Olha, Tero, de maneira geral, a gente tem o Happiness Index, né? A gente tem um relatório que fala dessas práticas. O que se mede nessa questão dos países mais felizes do mundo? Se mede a questão do PIB per capita, né? A questão da distribuição de renda é um fator, né, para a gente olhar. Se mede o grau de generosidade, de doação das pessoas, a expectativa de vida, o grau de confiança. Os países mais felizes do mundo, eles têm um grau de confiança nos governos e nas relações incríveis. E todas essas bases que a gente falou do FIB, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, a questão de rede de apoio, que a gente fala que é apoio aos imigrantes, né? Um país que não sabe tratar um povo que vem de outra cultura, não é um país que também respeita uma visão universal, né? Então, todas essas questões são medidas nesse indicador de felicidade. Também tem uma questão de medir os afetos, né, das emoções positivas e negativas na base, no período que está se medindo esse relatório. Então, fica claro aí a importância, primeiro, da gente trabalhar com a igualdade ou uma menor desigualdade na distribuição de renda. A felicidade, ela tem um viés econômico muito forte, que as pessoas confundem ao ouvir o nome felicidade e não olhar só a questão emoção, mas as condições, que ele não pode ser negligenciado. E também essas questões de apoio, de rede de apoio, voluntariado, generosidade, doar e ser generoso com a sociedade é muito importante para a gente estabelecer conexões de felicidade e prosperidade, né, para toda a nação. Que legal, que bom conversar com você hoje, Leidiane. E eu tenho certeza que você inspirou muita gente aqui a começar 2021 de maneira diferente. Ter foco, sim, no autocuidado, no descobrimento e também na firmeza de um propósito, mas, ao mesmo tempo, pensar no próximo, pensar no coletivo, pensar que nós estamos aqui para nos conectar. E se a gente não faz essa conexão com as pessoas, com os nossos irmãos, com quem está do nosso lado, se a gente não aprende a perdoar, se perdoar também, tudo não vai fazer sentido pleno para você. Você pode estar morando na melhor casa do mundo, você pode ter dinheiro sobrando no banco, mas você não vai ter paz. Então, quero te agradecer, Leidiane, pela participação aqui no Vida e Saúde. E, já quero marcar para 2021 a gente ter mais bate-papos legais aqui no programa, viu? À disposição, Tero. Muito obrigada. Um grande abraço e feliz 2021. Para você também. Bom, a gente vai agora fazer uma rápida pausa. Na volta tem Claramente, e o Dr. César vai trazer aqui uma questão importante. Por que a gente insiste em repetir na nossa vida hoje coisas boas e ruins, lá do passado? E ainda aqui no programa de hoje tem essa receita de farofa com damasco e castanhas maravilhosa. Eu te ensino já já. Não sai daí não.